Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos para o nosso 11º capítulo deste livro, Libertação. Esse capítulo se chama Valiosa Experiência. É muito interessante esse capítulo, porque nós vamos perceber como a ação dos espíritos em processos obsessivos, eles modelam, eles transformam e eles muitas vezes contribuem no momento em que o corpo físico está doente, está mais frágil. Então nós vamos encontrar Margarida juntamente com seu esposo que vão na busca da cura da sua doença, daquela situação tão triste que ela está vivenciando em verdadeiro processo de obsessão, onde Saldanha é o grande algoz, amando de Gregório. Então, esses espíritos, eles acompanham o casal, bem como o Gúbio, o André e o Eloy. Então, nesse momento, eles chegam nesse local onde esse médium faz esses tipos de consulta, né, com os espíritos. Então, eles percebem quantos espíritos estão ali em verdadeiros processos dementados, muitos com aqueles espíritos ovoides envolvendo, retirando, sugando as energias, várias pessoas. E o André ouve de Gúbio a seguinte assertiva: a memória é um disco milagroso, fotografa as imagens de nossas ações e recolhe o som de quanto falamos e ouvimos. Havia uma jovem ligada a duas entidades pelo cérebro, pessoas que estavam aguardando o atendimento daquele médium. Eles estavam controlando a vida mental e ela estava enlouquecida, proferia disparates, conversava a esmo, falava de projetos de vingança. E aí ele escuta aqueles espíritos que estavam do lado daquela pessoa e eles falam que no passado ela havia cunhado vibrações terríveis entre o esposo e o irmão. Então esses dois espíritos em verdadeiro processo de vingança não permitiam que a moça recém-casada tivesse uma vida feliz, porque ela envolveu os dois irmãos em tramas terríveis, e aí eles estavam nesse verdadeiro processo obsessivo envolvendo o seu cérebro. Vamos encontrar também um idoso que apresenta desequilíbrio orgânico, e a entidade benfeitora que acompanha revela que no recinto se contam com vigoroso operador mediúnico, mas que utiliza de forma negativa a sua mediunidade, porque ele assalaria os desencarnados, que necessitam absorver as emanações humanas. Então, ele distorce a sua mediunidade. Então, ele estava ali no verdadeiro processo obsessivo. E nós vamos encontrar também uma outra pessoa, que era um policial, um servidor público, mas o Gúbio coloca para o André, ele tinha servido muito o bastão, ou seja, ele gostava de bater nas pessoas, ele se apropriava das energias, de maltratar as pessoas, e de tanto que ele fez isso de forma premeditada, então ele acabou colhendo muitos inimigos no mundo espiritual, desejando vingança. Então, quando ele chegou no momento da sua vida em que ele envelheceu, o seu corpo mais velho, mais frágil, adoeceu. Então, o remorso apareceu, e aí ele então se tornou vítima de vários espíritos que o estavam envolvendo, que o estavam se aproveitando e se vingando das suas atitudes enquanto ele era policial. Então, esse capítulo é muito interessante, porque nós vamos perceber o processo obsessivo e a importância das nossas ações. Como cada atitude que temos na nossa vida, no nosso trabalho, em sociedade, com as pessoas, ela vai fazer toda a diferença. Porque enquanto estamos
jovens, vigorosos, saudáveis, achamos que somos invencíveis. Mas essas pessoas que porventura forem vítimas das nossas ações, quando nós nos tornarmos mais velhos, mais frágeis, adoecermos, eles vão se utilizar dessa nossa fraqueza, e aí entra aquele processo obsessivo terrível, onde o corpo físico fica comprometido, e aí muitas vezes aparecem esses espíritos ovoides. Então, e no caso, e aí o Gúbio estava então visitando e vendo e percebendo todos aqueles que seriam atendidos. E o Saldanha, então, ele fica assim meio incomodado com aquela situação, apesar de que o Gúbio para ele era um companheiro, ele estava disfarçado. E aí então ele fala, não, não posso permitir que isso aconteça. Então ele chama um anão, um espírito malfeitor, para auxiliá-lo. E aí esse espírito, então, ele fala que a moça não poderia ser tratada por aquele médium, que ele tinha que falar para o médico que o caso dela era clínico, que ela precisava fazer tratamento psiquiátrico com medicamento e choques. E aí o anão fica pensando, e ele oferece para o anão, então, uma estadia, né, de orgias lá na colônia do Gregório, né, com as ninfas, com aqueles espíritos desse grau. E aí ele fica interessado. Vejam, meus irmãos, que os espíritos das trevas, os espíritos obsessores, entre eles contratam e eles pagam promessa, eles prometem, eles se utilizam dos seus poderes também, baixos, trevosos, para angariar parceiros. E então o anão assentiu, concordou com aquela situação, com aquela oportunidade. E aí nós vamos perceber então quando a Margarida, juntamente com seu esposo, entra na sala onde estava o médium, o Gúbio, o Eloy e o André, eles já se incomodam pela forma como ele contrata, já que o marido dela era o juiz, então ele cobra um valor muito alto, se aproveitando, né, da situação, da fragilidade, da doença da Margarida. Então eles já estranham, porque ele deveria estar mais interessado na cura, ele deveria estar mais interessado na pessoa que seria ali então tratada, mas ele estava mais interessado no que ele iria auferir. Então, logicamente, ele atraía para perto de si espíritos com a mesma sintonia. E então, quando ele se desprende do corpo, né, até no livro o André cita como que daí das suas narinas, eles que tem essa visão, então das suas narinas, da sua boca, dos seus ouvidos saíam aqueles fluidos, né, que é o fluido universal transformado em fluidos magnéticos, fluidos que podem ser utilizados para materialização. Então ele tinha esse dom da mediunidade. E aí quando ele começa então nesse desprendimento sonambúlico, ele se encontra então com esse espírito, esse anão que seria o protetor, o espírito que acompanhava os trabalhos dele. E aí ele olha e o espírito fala para ele, o caso dela não pode ser tratado, o caso dela é caso clínico, ela precisa consultar um médico psiquiatra. E aí ele fala, mas não é um processo, não é obsessivo, ele até tenta, e o espírito fala não, ela deve ser tratada numa clínica psiquiátrica com medicamentos, tratamento habitual. E aí então ele volta e fala isso, meio que aí comunica ao casal, fala para a Margarida da importância dela manter os bons pensamentos, não se deixar levar pela depressão, mas meio de forma gozadora, muito reprovável aos dizeres de Gúbio. E, infelizmente o Gúbio, né, e aí o Saldanha dá uma risada pro Gúbio, todo feliz que atingiu seu objetivo, e o Gúbio meio que entristecido, faz um sorriso amarelo, né, porque percebe que perderam a chance de talvez um tratamento, né, uma oportunidade dela sair um pouco desse processo obsessivo. E aí o Gúbio coloca uma questão que eu acho bem interessante. André,
Os companheiros de ideal cristão, corporificados na crosta da terra, vão compreendendo agora que os fenômenos em si é tão rebelde quanto o rio encachoeirado que rola a esmo, sem comportas, sem disciplina. Jamais endossamos um espiritismo dogmático e intolerante. É imprescindível, porém, que o clima da prece, da renúncia edificante, do espírito de serviço e fé renovadora, através de padrões morais, autoridade moral do médium, nobilitantes, constitua a nota fundamental de nossas atividades no psiquismo transformador, a fim de que nos encontremos realmente num serviço de elevação para o Supremo Pai. Então, fica aí a reflexão da importância em todas as situações, seja nesses processos obsessivos, que aí o capítulo vai detalhar, quem puder ver, leia, porque está muito interessante, o próximo capítulo é lindíssimo, é belíssimo, não percam. E então, como é importante de tudo isso, a conduta, dia a dia, o que nós estamos fazendo na nossa conduta de vida, quais as escolhas que estamos fazendo, porque de tudo que nós escolhemos, de todo o nosso plantio, nós teremos que colher. Como disse Jesus, a sementeira é livre, mas a colheita é necessária. Então, prestemos atenção, meus irmãos, no que nós estamos fazendo da nossa existência, das nossas escolhas e da nossa vida. Esses processos obsessivos vêm acompanhados de condutas anteriores, sejam desta vida ou de vidas anteriores. Que Jesus os abençoe e vamos para o próximo capítulo.